Então, estamos quase acabando O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, na tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, da editora Nova Fronteira, capítulo 26. Por que agora, concluída a estrada, os estrangeiros desapareceram? Por que homens, cavalos e carros haviam subido novamente a grande planície até penetrar as névoas do norte? Todo aquele trabalho para nada? Realmente, os esquadrões dos cavadores foram vistos se afastando um por um até se tornarem minúsculos pontinhos visíveis apenas com a luneta, como 15 anos antes. O caminho estava aberto para os soldados, que avançasse agora o exército para assaltar o forte Bastiani. O exército, ao contrário, não foi visto avançando. Através do deserto dos Tártaros restava apenas a faixa da estrada, sinal particular de ordem humana no antiquíssimo abandono. O exército não desceu para o assalto. Tudo parecia deixado em suspenso, sabe-se lá agora por quantos anos. Assim, a planície permaneceu imóvel, as névoas setentrionais parada a vida regulamentar do forte, as sentinelas repetindo sempre os mesmos passos de um lado para o outro do caminho de ronda, igual à sopa da tropa, um dia idêntico ao outro, repetindo-se ao infinito, como um soldado que marca o passo. Entretanto, o tempo voava. Sem reparar nos homens, passava aqui e ali pelo mundo, mortificando as coisas bonitas, e ninguém conseguia escapar-lhe, nem mesmo as crianças recém-nascidas, ainda desprovidas de nome. Também o rosto de Giovanni começava a ficar coberto de rugas. Os cabelos tornavam-se grisalhos, o passo menos ligeiro. O rio da vida jogara-o agora para um lado, para os sorvedouros periféricos, embora no fundo ele não tivesse ainda nem 50 anos. Drogo, naturalmente, não fazia mais o serviço de guarda, tinha um gabinete próprio no comando, contíguo ao do tenente-coronel Ortiz. Quando desciam as trevas, o escasso número de homens da guarda não era mais suficiente para impedir que a noite se apoderasse do forte. Vastos setores das muralhas não eram guardados, e por lá penetravam os pensamentos da escuridão, a tristeza de estarem sozinhos. O velho forte era de fato como uma ilha perdida, rodeada por territórios vazios. À esquerda e à direita, as montanhas. Ao sul, o longo vale desabitado. E do outro lado, a planície dos Tártaros. Rumores estranhos como nunca ecoavam nas horas mais tardias, através dos labirintos das fortificações, e o coração das sentinelas punha-se a bater. De uma extremidade à outra das muralhas corria ainda o grito: alerta, alerta! Mas os soldados faziam muito esforço para transmiti-lo, tamanha a distância que separava um do outro. Drogo assistiu naquela época às primeiras angústias do tenente Moro, como a uma fiel reprodução da própria juventude. Também Moro, de início, ficara assustado, recorrera ao major Simeone, que, de certo modo, substituía Amate. Fora convencido a ficar 4 meses e acabara por ficar como que amalgamado ao forte. Também Moro pusera-se a olhar com demasiada insistência a planície do norte, com sua estrada nova e inutilizada, de onde desciam as esperanças guerreiras. Drogo gostaria de ter-lhe falado, dizer-lhe para tomar cuidado, para partir enquanto era tempo. Tanto mais que Moro era um rapaz simpático e escrupuloso, mas alguma bobagem sempre intervinha para impedir a conversa e, mesmo assim, talvez tivesse sido inútil. Tombando uma sobre a outra as páginas cinzentas dos dias, as páginas negras das noites, aumentavam em Drogo e em Ortiz, e talvez também em algum outro velho oficial, o afã de não ter mais tempo. Insensíveis aos estragos dos anos, os estrangeiros nunca se moviam, como se fossem imortais e não lhes importasse esbanjar por brincadeira longas estações. O forte, por sua vez, abrigava pobres homens indefesos contra o trabalho do tempo, cujo último limite se aproximava. Datas que antigamente pareciam inverossímeis, de tão remotas, agora se aproximavam repentinamente do horizonte próximo, recordando os duros prazos da vida.
Às vezes, para poder continuar, era preciso estabelecer um novo sistema, encontrar novos termos de comparação, consolar-se com aqueles que estavam pior. Até que também Ortiz precisou ser aposentado, e na planície do norte não se percebia o menor indício de vida, nem mesmo um minúsculo lume. O tenente-coronel Ortiz transmitiu as instruções ao novo comandante Simeone, reuniu a tropa no pátio, exceto naturalmente os destacamentos em serviço de guarda. Fez com dificuldade um discurso, montou em seu cavalo com a ajuda do ordenança e saiu pela porta do forte. Um tenente e 2 soldados o escoltavam. Drogo acompanhou-o até a borda da esplanada, onde se despediram. Era manhã de um longo dia de verão. No céu passavam nuvens, cujas sombras manchavam de modo estranho a paisagem. Descendo do cavalo, o tenente-coronel Ortiz ficou apartado com Drogo, e ambos calavam, sem saber como dizer adeus. Depois, saíram palavras forçadas e banais, quão diferentes e quão mais pobres que aquilo que eles tinham no coração. Para mim, agora a vida muda, disse Drogo. Gostaria de ir embora também. Quase tenho vontade de pedir baixa. Você ainda é jovem, disse Ortiz. Seria uma estupidez. Você ainda terá tempo. Tempo para quê? Tempo para a guerra. Verá, não passarão 2 anos. Assim dizia, mas no íntimo esperava que não. Na realidade, ele desejava que Drogo voltasse como ele, sem ter tido a grande sorte. Iria parecer-lhe uma injustiça, embora tivesse grande amizade por Drogo e lhe desejasse o melhor. Mas Giovanni não disse nada. Verá, não passarão 2 anos realmente, insistiu Ortiz, esperando ser contrariado. Muito mais de 2 anos, disse Drogo finalmente. Passarão séculos e não bastarão. A estrada já está abandonada, não virá mais ninguém do norte. Embora fossem essas as suas palavras, a voz do coração era outra. Absurdo, refratário aos anos, conservava-se nele, desde a época da juventude, aquele profundo pressentimento de coisas fatais, uma obscura certeza de que o bom da vida ainda estivesse para começar. Calaram-se novamente, percebendo que aquela conversa ia separando um do outro. Mas o que podiam dizer-se, tendo vivido juntos quase 30 anos, entre os mesmos muros, com os mesmos sonhos? Suas 2 estradas, após tanta marcha, agora se dividiam, uma daqui e outra dali, afastavam-se rumo a lugares desconhecidos. Que sol, disse Ortiz, e olhava com os olhos um tanto embaciados pela idade, as muralhas de seu forte que estava prestes a abandonar para sempre. Elas pareciam as mesmas, com a cor amarelada de sempre, seu perfil romanesco. Ortiz as olhava intensamente e ninguém, afora Drogo, poderia adivinhar o quanto estava sofrendo. Está fazendo calor, realmente, respondeu Drogo, lembrando-se de Maria Vescov, daquele remoto encontro na sala de estar, enquanto pairavam melancólicos os acordes do piano. Um dia escaldante, realmente, acrescentou Ortiz, e ambos sorriram. Um instintivo sinal de entendimento, como para dizer que conheciam bem o significado daquelas palavras tolas. Agora, uma nuvem os alcançara com sua sombra. Por alguns instantes, a esplanada inteira tornou-se escura e reluziu por contraste o sinistro esplendor do forte, ainda imerso no sol. 2 grandes pássaros voejavam por cima do primeiro reduto. Ouviu-se ao longe, quase imperceptível, um toque de clarim. Ouviu? O clarim, disse o velho oficial. Não, não ouvi, respondeu Drogo, mentindo, pois sentia vagamente que assim agradava ao seu amigo. Talvez tenha me enganado. Estamos muito longe, realmente, admitiu Ortiz, com a voz tremendo, e depois acrescentou com dificuldade. Lembra da primeira vez quando você chegou aqui e ficou assustado? Não queria ficar, você lembra? Drogo só conseguiu dizer, faz muito tempo. Um estranho nó apertou-lhe a garganta.
Em seguida, Ortiz disse ainda algo, como correndo atrás de seus pensamentos. Quem sabe, disse, talvez numa guerra eu pudesse ser útil. Numa guerra, e para o resto nada, como aliás se viu. A nuvem passara. Já ultrapassava o forte, agora se espalhava atrás da desolada planície dos Tártaros, cada vez mais para o norte, silenciosa. Adeus, adeus. Retornando o sol, os dois homens faziam sombra de novo. Os cavalos de Ortiz e da escolta, uns 20 metros adiante, batiam com os cascos nas pedras, aparentando impaciência. Capítulo 27. Vira-se a página, passam-se meses e anos. Os que foram companheiros de escola de Drogo estão quase cansados de trabalhar, têm barbas aparadas e grisalhas, caminham com elegância pelas cidades, são cumprimentados respeitosamente. Seus filhos são homens feitos, alguns já são avós. Os velhos amigos de Drogo, a soleira da casa que construíram, gostam de se deter por um instante a fim de observar, satisfeitos com a própria carreira, de que maneira corre o rio da vida e no torvelinho da multidão divertem-se em distinguir os próprios filhos, incitando-os a serem rápidos, ultrapassarem os outros, chegarem primeiro. Giovanni Drogo, ao contrário, ainda espera, embora a esperança enfraqueça a cada novo minuto. Agora sim, ele finalmente mudou. Tem 54 anos, a patente de major e o segundo comando da escassa guarnição do forte. Até pouco tempo atrás, não havia mudado muito. Podia-se dizê-lo ainda jovem. De tempos em tempos, ainda que com dificuldade, dava como exercício alguns passeios a cavalo pelo Planalto. Depois começou a emagrecer. O rosto cobriu-se de uma triste cor amarela, os músculos se afrouxaram. Distúrbios hepáticos, dizia o doutor Rovina, já então muitíssimo velho, decidido a terminar a vida... Desculpe-me, a terminar a vida lá em cima. Mas os pozinhos do doutor Rovina não fizeram efeito. Giovanni de manhã acordava com uma desencorajante canseira que o atacava na nuca. Sentado em seguida em seu gabinete, não via a hora que a noite chegasse para poder deixar-se cair numa poltrona ou na cama. Distúrbios hepáticos agravados por exaustão geral, dizia o médico. Mas estranha era a exaustão com a vida que Giovanni levava. De qualquer modo, é uma coisa passageira, frequente na cidade, dizia o doutor Rovina. Um tanto demorada, talvez, mas sem nenhum perigo de complicações. Inseriu-se desse modo na vida de Drogo uma esperança suplementar, a esperança de sarar. De resto, não se mostrava impaciente. O deserto setentrional continuava sempre vazio. Nada fazia pressentir uma eventual invasão inimiga. Está com uma aparência melhor, diziam-lhe quase todos os dias os colegas, mas, na verdade, Drogo não sentia a mínima melhora. Haviam desaparecido as dores de cabeça e as penosas diarreias dos primeiros tempos. Nenhuma dor específica o atormentava. As energias, no todo, tornavam-se, porém, cada vez mais fracas. Simeone, o comandante do forte, dizia-lhe: tire uma licença, vá descansar. Uma cidade à beira-mar lhe faria bem. E quando Drogo dizia que não, que já se sentia melhor, que preferia ficar, Simeone sacudia a cabeça reprovando, como se Drogo recusasse por ingratidão um conselho precioso, correspondente em tudo ao espírito do regulamento, à eficiência da guarnição e à própria vantagem pessoal. Pois Simeone conseguia até fazer sentir saudade de Mate, de tanto que fazia pesar sobre os outros sua virtuosa perfeição. Qualquer que fosse a conversa que mantivesse, suas palavras, bastante cordiais na superfície, tinham sempre um vago sabor de repreensão para todos os demais, como se ele sozinho cumprisse o dever até o fim, ele sozinho fosse a sustentação do forte, e ele sozinho conseguisse remediar os infinitos contratempos que de outro modo teriam posto tudo a perder. Mesmo Mate, em seus bons tempos, fora um pouco assim, só que menos hipócrita. Mate não tinha pejo em expor a aridez de seu coração,
e algumas das brutais grosserias aos soldados não chegavam de fato a incomodar. Por sorte, Drogo se tornara amigo do doutor Rovina e obtivera sua cumplicidade para poder ficar. Uma obscura superstição dizia-lhe que se deixasse agora o forte, por doença, nunca mais voltaria. Esse pensamento causava-lhe angústia. 20 anos antes, sim, gostaria de ter podido partir, meter-se na plácida e brilhante vida de guarnição, com as manobras de verão, os treinamentos de tiro, as corridas a cavalo, os teatros, a sociedade, as belas senhoras. Mas agora, o que lhe teria sobrado? Faltavam poucos anos para a sua aposentadoria. A carreira estava terminada, quando muito podiam dar-lhe um posto em algum comando, só para que terminasse o serviço. Restavam-lhe poucos anos, a última reserva, e quem sabe antes do fim pudesse ocorrer o acontecimento esperado. Jogara fora os melhores anos, agora queria ao menos esperar até o último momento. Rovina, para apressar a cura, aconselhou Drogo a não se cansar, a ficar na cama o dia inteiro e a mandar trazer ao quarto o serviço a ser despachado. Isso acontecia num março frio e chuvoso, acompanhado de inúmeros desmoronamentos nas montanhas. Pináculos inteiros desabavam repentinamente, espatifando-se nos abismos, e lúgubres ecos estrondavam na noite durante horas a fio. Finalmente, com extrema dificuldade, começou a anunciar-se a boa estação. A neve sobre o desfiladeiro já derretera, mas névoas úmidas demoravam-se sobre o forte. Era necessário um sol intenso para enxotá-las. Tão definhado pelo inverno estava o ar dos vales. Certa manhã, porém, ao acordar, Drogo viu brilhar sobre o soalho de madeira uma bela réstia de sol e sentiu que chegara a primavera. Deixou-se invadir pela esperança que ao bom tempo correspondesse nele uma semelhante retomada de forças. Até nas velhas vigas ressuscita, na primavera, um resíduo de vida. Dali emanam os inumeráveis estalos que povoam aquelas noites. Tudo parece recomeçar. Uma golfada de saúde e de alegria derrama-se sobre o mundo. Drogo pensava nisso com intensidade, invocando de cabeça escritos de ilustres autores sobre o assunto, com o objetivo de convencer-se. Levantando da cama, foi cambaleando até a janela. Sentiu um princípio de tontura, mas consolou-se ao pensar que sempre acontece assim quando se levanta após muitos dias de cama, ainda que se tenha sarado. De fato, a tontura passou e Drogo pôde ver o esplendor do sol. Uma alegria sem limites parecia espalhar-se pelo mundo. Drogo não podia constatá-la diretamente, porque na frente havia um muro, mas a intuía sem dificuldade. Até as velhas paredes, a terra roxa do pátio, as banquetas de madeira desbotada, uma carreta vazia, um soldado que passava lentamente, pareciam contentes. Quem sabe lá fora, além das muralhas. Ficou tentado a vestir-se, a sentar-se ao ar livre numa poltrona para tomar sol, mas um leve arrepio deu-lhe medo, aconselhando-o a voltar para a cama. Mas hoje eu me sinto melhor, realmente melhor, pensava, convencido de que não se iludia. Calmamente avançava a estupenda manhã de primavera, a réstia de sol no soalho ia se deslocando. Drogo a observava de vez em quando, sem nenhuma vontade de examinar a papelada amontoada numa mesa ao lado. Reinava, além disso, um extraordinário silêncio, ao qual não causavam danos os raros toques de clarim nem os baques da cisterna. Mesmo depois da nomeação de major, Drogo não quis absolutamente mudar de quarto, como se temesse que não lhe traria sorte. Mas já então, os soluços do reservatório haviam se tornado um hábito profundo e não lhe causavam nenhum aborrecimento. Drogo observava uma mosca parada no chão, justamente sobre a réstia de sol, bicho estranho naquela estação, sabe-se lá como sobrevivera ao inverno. Observava-a andar com sobriedade quando alguém bateu à porta. Era uma batida diferente das de sempre, notou Giovanni.
Não era de certo o ordenança, nem o capitão Corrade, da secretaria, o qual costumava, ao contrário, pedir licença, nem qualquer outro dos visitantes habituais. Entre, disse Drogo. Abriu-se a porta e entrou o velho chefe dos alfaiates, Prosdóximo, completamente curvo agora, com uma roupa estranha que um dia devia ter sido um uniforme de sargento. Entrou um tanto ofegante, fez um sinal com o indicador direito, referindo-se a algo além das muralhas. Vem vindo, exclamou em surdina, como se fosse um grande segredo. Quem vem vindo? Perguntou Drogo, espantado por ver o chefe dos alfaiates tão inquieto. Estou frito, pensou. Esse aí começa a falar e vai em frente durante 1 hora, pelo menos. Pela estrada vem vindo, se Deus quiser, pela estrada do norte. Foram todos ao terraço para ver. Da estrada do norte? Soldados? Aos batalhões, gritava fora de si o velhinho, fechando os punhos. Dessa vez não há erro, e além disso, chegou uma carta do Estado-Maior para avisar que está nos mandando reforços. A guerra, a guerra, a guerra, gritava, e não era possível entender se estava também um tanto assustado. E já são visíveis? Perguntou Drogo. São visíveis mesmo sem luneta? Levantara-se para sentar na cama, invadido por uma enorme agitação. Por Deus, se são visíveis, os canhões são visíveis, já contaram 18. E quando poderão atacar? Quanto tempo nos darão ainda? Ah, com a estrada, chegam rápido. Eu digo que dentro de 2 dias estarão aqui, 2 dias no máximo. Maldita cama, disse Drogo a si mesmo, estou aqui entrevado pela doença. Nem lhe passou pela cabeça que Prosdóximo tivesse inventado uma história. Repentinamente, ele sentira que tudo era verdade. Dera-se conta de que até o ar, de algum modo, havia mudado, até mesmo a luz do sol. Prosdóximo, disse com ansiedade, vá chamar Luca para mim, o meu ordenança. É inútil você tocar a campainha. Deve estar lá embaixo na secretaria, esperando que lhe deem os papéis. Vá logo, por favor. Depressa, senhor major, recomendou Prosdóximo, retirando-se. Não pense mais em seus achaques. Venha o senhor também até as muralhas para ver. Saiu rapidamente, esquecendo de fechar a porta. Ouviu-se o som de seus passos se afastando pelo corredor, e em seguida retornou o silêncio. Deus faça com que eu melhore, suplico-lhe, pelo menos por 6 ou 7 dias, sussurrou Drogo, sem conseguir dominar a excitação. Queria levantar-se logo, a todo custo, ir imediatamente até as muralhas, mostrar-se a Simeone, fazê-lo entender que ele não faltava, que estava em seu posto de comando, que assumiria suas responsabilidades como de costume, como se não estivesse doente. Bam! Uma corrente de vento no corredor fez bater inoportunamente a porta. No vasto silêncio, o barulho ecoou forte e maligno, como resposta à prece de Drogo. E por que Luca não vinha? Quanto demoraria aquele imbecil para subir 2 lances de escada? Sem esperá-lo, Drogo saiu da cama e foi tomado por uma onda de vertigem que, lentamente, porém, se dissolveu. Agora estava diante do espelho e fitava, assustado, o próprio rosto, amarelado e gasto. É a barba que me faz ficar assim, tentou dizer Giovanni a si mesmo. E a passos incertos, ainda com o pijama da noite, andou pelo quarto à procura da navalha. Mas por que Luca não se decidia a vir? Bam! Fez a porta novamente, agitado pela corrente. Que o diabo te carregue, disse Drogo, e foi fechá-la. Nesse instante, ouviu os passos do ordenança que se aproximavam. Barbeado e vestido como manda o regulamento, mas sentia-se dançar dentro do uniforme demasiado largo, o major Giovanni Drogo seguiu pelo corredor que lhe pareceu mais comprido que de costume. Luca estava a seu lado, um pouco mais atrás, pronto a ampará-lo, pois via que o oficial a custo se mantinha de pé. As ondas de vertigem voltavam aos sobressaltos. A cada vez Drogo precisava parar, apoiando-se à parede. Estou me agitando demais. O nervosismo de sempre, pensou. No todo, porém, sinto-me melhor.
Realmente, as tonturas passaram e Drogo chegou ao terraço mais alto do forte, onde vários oficiais perscrutavam com as lunetas o triângulo invisível de planície, deixado livre pelas montanhas. Giovanni ficou deslumbrado com o esplendor do sol pleno, a que não estava mais habituado. Respondeu confusamente aos cumprimentos dos oficiais presentes. Pareceu-lhe, mas talvez fosse uma interpretação maligna, que os subalternos o cumprimentavam com certo desembaraço, como se ele não fosse mais o seu superior imediato, o árbitro, num certo sentido, de suas vidas cotidianas. Já o consideravam liquidado? Esse pensamento desagradável foi breve, voltando à preocupação maior, a ideia da guerra. A primeira coisa que Drogo viu, do beiral do Reduto Novo, foi uma fumacinha se elevando. Portanto, fora recolocada a guarda. Haviam sido tomadas medidas de exceção. O comando já se pusera em movimento sem que ninguém tivesse interpelado a ele, o segundo comandante. Não o tinham sequer avisado, aliás. Se Prosdóximo, por iniciativa própria, não tivesse ido chamá-lo, Drogo ainda estaria na cama, ignorando a ameaça. Foi tomado de uma ira violenta e amarga. Seus olhos se embaciaram, precisou apoiar-se no parapeito do terraço e o fez controlando-se ao máximo, para que os outros não percebessem a que estado ele se reduzira. Sentia-se horrivelmente sozinho, entre gente inimiga. Havia alguns jovens tenentes, como Moro, que lhe eram afeiçoados, mas de que lhe valia o apoio dos subalternos? Naquele ínterim, ouviu bater incontinência. A passos precipitados, avançou o tenente-coronel Simeone, com o rosto vermelho. Há meia hora que estou à sua procura por toda parte, exclamou para Drogo. Não sabia mais o que fazer. É preciso tomar providências. Achegou-se com exuberante cordialidade, franzindo as sobrancelhas, como se estivesse preocupadíssimo e ansioso por obter os conselhos de Drogo. Giovanni sentiu-se desarmado. Sua ira arrefeceu de repente, embora soubesse muito bem que Simeone o estava enganando. Simeone pensara que Drogo não se moveria, não ligara mais para ele, decidira por sua conta informá-lo quando tudo tivesse sido executado. Depois lhe disseram que Drogo estava andando pelo forte, correr ao encontro dele, ansioso por mostrar sua boa-fé. Tenho aqui uma mensagem do general Stazzi, disse Simeone, prevenindo qualquer pergunta de Drogo e apartando-se com ele para que os outros não pudessem ouvir. Estão chegando 2 regimentos, entende? Onde os coloco? 2 regimentos de reforço? Perguntou Drogo espantado. Simeone entregou-lhe a mensagem. O general anunciava que, por medida de segurança, temendo-se possíveis provocações inimigas, 2 regimentos, o 17º de Infantaria, mais um segundo de formação com um grupo de artilharia ligeira, haviam sido enviados para reforçar a guarnição do forte, que fosse restabelecido logo que possível o serviço de guarda de acordo com os antigos quadros, quer dizer, com força total, que fossem preparados os acantonamentos para oficiais e soldados. Uma parte, naturalmente, ficaria acampada. Enquanto isso, mandei um pelotão ao Reduto Novo. Fiz bem, não? Acrescentou Simeone, sem dar tempo a Drogo para responder. Já os viu? Sim, fez bem, respondeu Drogo com dificuldade. As palavras de Simeone penetravam-lhe nos ouvidos com um som isolado e irreal. As coisas ao redor oscilavam desagradavelmente. Drogo sentia-se mal, um esgotamento atroz o invadira de repente. Toda a sua vontade estava concentrada no esforço único de manter-se de pé. Ó Deus, suplicou Drogo mentalmente, ajude-me um pouco. Para disfarçar a crise, pediu que lhe dessem uma luneta, era a famosa luneta do tenente Simeone, e pôs-se a olhar para o norte, apoiando os cotovelos no parapeito, o que o ajudava a manter-se de pé. Oh, se pelo menos os inimigos tivessem esperado um pouco! Uma semana teria sido suficiente para que ele pudesse se recobrar. Haviam esperado tantos anos, não podiam ter atrasado mais uns dias?
Uns dias apenas? Olhou pela luneta o triângulo visível de deserto, esperou não enxergar nada, que a estrada estivesse vazia, que não houvesse qualquer sinal de vida. Era o que Drogo desejava para si mesmo, após ter consumido a vida à espera do inimigo. Esperava não ver nada, e, ao contrário, uma faixa negra atravessava obliquamente o fundo embranquecido da planície, e essa faixa se mexia. Um denso formigueiro de homens e comboios que descia na direção do forte. Diferente das míseras fileiras de soldados no tempo da demarcação da fronteira, era o exército do norte, finalmente, e quem sabe... Nessa altura, Drogo viu a imagem pela luneta. Pôr-se a rodar num movimento de vórtice, tornar-se cada vez mais escura, tombar na escuridão. Sem sentidos, esmoreceu sobre o parapeito como um fantoche. Simeone amparou-o a tempo. Sustentando o corpo vazio de vida, sentiu, através do pano, a descarnada armação dos ossos.